A mãe, para todo ser, é o começo. É um nó de vitalidade que interliga indivíduos. Faz chover, se preciso for, e faz parar também. Seus filhos são como tesouros, encostados na rocha. O amor delas é tipo ficção, às vezes inacreditável. Desde o nascer até o morrer. Entrega, guerrilha, dor com doses de desespero. Mas para nossa surpresa, é a realidade. Bom, meu nome é Bennett Oliveira, o nome da minha mãe é Edilene de Souza Oliveira da Silva. E é bem difícil falar de uma história específica porque a minha mãe sempre foi presente e sempre tem coisas que aconteceram diretas e indiretamente que forjaram o meu caráter, né? Mas tem uma história bem interessante que me marcou bastante. Eu era novinho, né? E eu lembro que a gente sempre assistia a sessão da tarde juntos. E aí minha mãe sempre preparava um lanche da tarde. E aí ela chegou com a bandejinha com 2 bananas, 4 biscoitos creme crackers, 2 iogurtes, que era metade pra mim, metade pra ela, né? Aí eu ali comendo meu biscoito bem devagarinho, ela foi e comeu as 2 bananas. Aí eu olhei pra ela e comecei a chorar, nem falei nada, eu comecei a chorar. Ela ficou, oxe, menino, o que foi? Eu disse, a senhora comeu minhas bananas, não sei o que. Aí ela olhou pra mim assim e disse, meu filho, você precisa chorar por causa disso não, tem mais banana ali, deixa que eu vou buscar pra você. Aí naquele momento ali, eu não esqueci disso porque esse momento me marcou bastante. Me mostrou que eu não preciso chorar por qualquer coisa e que se mesmo assim eu chorar, minha mãe vai estar lá pra me dar apoio. Eu sou Sereno, filho de Maria Cristina, natural do interior da Paraíba, lá de Guarabira. E teve um dia que meus pais eles estavam passando por um processo de separação, de divórcio. E logo depois do divórcio, né, a gente passou por uma situação bem difícil, que a gente ainda estava se adaptando, né, ao que estava acontecendo e etc. E uma vez o feijão estava bem pouquinho lá em casa, eu com minhas irmãs e minha mãe lá almoçando. E daí eu vi minha mãe, na verdade o arroz estava um pouquinho, e eu vi minha mãe comendo feijão com farinha lá em casa. Eu disse assim, a senhora não vai comer arroz não? Ela fez, não, hoje eu não tô com muita vontade de comer arroz não. Mas eu vi no olhar dela que ela não tava fazendo porque ela não tava com vontade não, ela tava fazendo por causa dos filhos dela. Então é um dos dias que eu lembro do amor que minha mãe tem por mim, né? Que ela deixou de comer algo que ela gosta de comer no dia a dia, seu feijãozinho com arroz, porque ela preferiu deixar para os seus filhos comerem e comer o que sobrava e que tava lá, né, sobejando. Então esse dia é um dos dias que eu mais lembro do quanto minha mãe é guerreira, do quanto ela é batalhadora e do quanto ela se esforçou, né, para criar a mim e as minhas irmãs, o quanto ela se esforçou para nos dar uma educação boa e o quanto ela nos fez nos ensinou a compartilhar e a pensar mais nos outros.
Eu me chamo Felipe da Guia, sou filho de Maria Luciana de Souza Ferreira e eu podia contar várias histórias que eu vivi com minha mãe, mas eu vou contar uma história que eu vivi com a mãe da minha mãe, minha avó, que é onde tudo começou, Dona Severina. Um dia eu soltava muito pipa lá onde ela morava, em Amparo, e o nome do lugar é super cheio de significado, né? Amparo. Eu vivia lá quando eu era criança e eu soltava muita pipa lá. E teve um dia que a linha da minha pipa embolou toda, sabe? Era uma lata de linha assim, lata de tinta, cheio de linha. E eu soltando a pipa e a linha embolou toda. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Minha linha embolou toda, não presta mais pra soltar, não consigo descarregar. E minha pipa tá lá em cima, vou fazer o quê? E eu comecei a chorar. Uma criança faz o quê quando algo da brincadeira dela dá errado? Chora. E aí eu chorei, que só. E minha avó me viu chorando na rua. Imagina a cena, uma avó veio pirrar chorando na rua. E ela falou, o que foi? Aí eu, a linha da minha pipa enrolou. Aí ela, vem cá. Aí eu desci minha pipa e saí levando a lata pra ela, todo cheio de a linha toda enrolada, não servia mais pra nada aquilo ali. Aí ela sentou numa cadeira assim como essa, pegou a minha linha, eu sentei no chão do lado e ela começou a desenlinhar essa linha, linha por linha. Ela saiu, achou a ponta da linha e saiu desenlinhando, com toda a paciência do mundo, como eu nunca vi. E cada desenlinhada eu ficava ali perplexo, porque eu fiquei, meu amigo, eu não tô acreditando que minha avó, uma senhora, vai conseguir resolver meu problema. E na época, claro, eu achava que era um problema enorme, a minha linha enrolada, emboloada. E ela foi desenlinhando, e no meio de toda aquela arte do desenlinhamento ali, ela soltava, né, as pérolas. Ela falava, olha, é desse jeito aqui que do mesmo jeito que tua linha enrolou, a vida pode fazer com a gente. A vida pode emboloar assim a gente e a gente ficar desesperado sem saber o que fazer, porque afinal de contas tudo deu errado e tudo emboloou. E ela ficava falando isso, né? E eu ficava ouvindo ali. Aí ela falava, mas tem uma pessoa que consegue desenhar isso tudo. E deixava no ar essas histórias. E eu mesmo criança, eu já sabia de quem ela estava falando. Então, meu nome é Marcelos Alexandria, eu sou filho de Patrícia Carneiro. E teve um dia que ela me pegou para conversar, a gente sentou, e ela quis me contar a história de um pouquinho de como ela encontrou os caminhos do Senhor, né? O Senhor a encontrou. E ela me falou uma frase que guardou muito no meu coração, que ela disse que eu enquanto um bebê, fui o primeiro missionário dela. Ela tinha algumas amigas que falavam do Senhor para ela, falava dos caminhos da fé e tudo mais, mas ela, no auge da sua juventude, ela não dava muita bola para isso, ela não dava muito ouvidos. Mas, diante da realidade, da perspectiva da maternidade e de ter outra vida em que dependia totalmente dela, ela se viu sensível a ouvir a voz que já chamava desde de tempos antes, né, anteriores. Então, é isso. É interessante pensar como o mundo pode gritar, mas às vezes Deus vai falar de coisas tão pequenas, né, tão singelas. Engraçado. E para ela, o maior missionário dela foi um bebezinho que nasceu dela e falou, apontou para cima. E talvez seja isso que seja um missionário, né? É isso que nós somos. Aqueles que apontam para algo maior. E quem é grande diante da maior coisa de todos, né? Então essa é a história de Patrícia, minha mãe, como ela se converteu. Patrícia de onde vim. Ela se levanta pra viver uma nova dor. Com a força de quem não se iludir com esplendor. Tá quase cega, mas ver mais além, graças ao Senhor, ver a beleza que o raiar do dia
não levou.